Olá, uma boa noite a todos. É com grande prazer que estou aqui para fazer mais um estudo com vocês. É com grande honra que me chamaram, que eu aceitei o convite para poder fazer esse estudo. E esse estudo de hoje nós iremos fazer relacionado com o capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 1 e o item 8. É um tema muito interessante, gente. Fala sobre a aliança da ciência e a religião. Olha que interessante. Eu já tinha feito esse estudo há muito tempo atrás, eu nem lembrava mais. Mas quando eu comecei a ler, eu vi que realmente é o que a gente está passando hoje, né? Tem tudo a ver, o tema super atual com o que a gente está vivendo hoje. E coincidência a gente sabe que não existe, né? Então, vamos lá, para a gente aprender um pouquinho. Muito interessante. O título do item é o seguinte: Aliança da Ciência e da Religião. Então, começa falando da seguinte forma: a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se às leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé. É muito bonito, gente. E o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhe em lugar de a eles se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade.
As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é a lei de Deus, que é uma lei de Deus. Então, gente, depois desse texto, né, esse texto é grande, depois se vocês quiserem dar uma passada, uma lida, ele é muito interessante, porque na verdade, a ciência, ele fala aqui, né, que a ciência e a religião nunca se combinaram, mas eu vejo que hoje em dia a ciência já não está tendo como fugir da questão da espiritualidade, nem é questão de religião, né? Mas ela não está tendo como fugir mais da questão da espiritualidade. Por quê? Na verdade, a doutrina espírita, ela é um tripé, né? O que sustenta ela é baseada na filosofia, na religião e na ciência. Então, tudo que estiver dentro da filosofia, da religião e da ciência, dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, a gente acaba aprendendo, né? Só que, por muito tempo, a ciência, ela não concordava, ainda não concorda em vários pontos com a religião, né? Com a espiritualidade. Ela quer explicar tudo, mas tudo relacionado através da ciência, né? Nada através da espiritualidade. Só que ela começou a ver que ela poderia ir até um certo ponto, né, nessas explicações, né? Só que ela conseguia explicar até certo ponto e depois ela não conseguia explicar mais. É aonde entra a espiritualidade, que nem é a questão de ser espírita. Ah, mas então quem não é espírita não vai acreditar nisso. Não é. A questão da espiritualidade não é questão de ter religião espírita, né? Toda pessoa que acredita que existe algo a mais do que esse corpo aqui, ela tá acreditando numa espiritualidade. Ela é uma espiritualista, vamos falar assim. Não é espírita, é espiritualista. Acredita em algo mais do que esse corpo aqui. Então, prova disso, assim, isso aqui também, né, gente? A gente tem que ver também que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, né? Apesar de ser super atual com os nossos dias de hoje, que até hoje a gente tenta entender o que Jesus quis passar pra gente, né? Os seus mandamentos. Mas, lógico que coisas mudaram, né? E hoje, assim, a gente vê que a ciência ela não está conseguindo explicar tanto a questão de explicar tudo pela verdadeira ciência, né? Ela está começando a dar o braço a torcer. E isso é muito bom, né? Eu não sei vocês, mas assim, de vez em quando eu escuto, eu vejo às vezes reportagens mencionando isso, né? Que não tem como mais você separar a ciência da religião, né? Porque quando você fala, por exemplo, através da religião que você tem fé, a fé, por exemplo, que é raciocinada, ela é adicionada com a ciência, certo? Por isso que não tem como separar mais. Dentro da religião, por exemplo, né? Se você fala que tem uma fé, mas a sua fé não é uma fé raciocinada, é complicado, né? Então, na doutrina espírita, a gente estuda, a gente aprende a entender um pouquinho essa relação da fé, mas não é aquela fé cega, é uma fé raciocinada. Então, o que é a fé raciocinada? É uma fé que você tem comprovação, você tem a ciência ali por trás dela também. Então, por isso que não tem como mais a gente dividir os dois. Uma depende da outra, né? Mas a questão da ciência que era bem mais inflexível com relação a essa parte da espiritualidade, né? Não a religião, mas a parte da ciência mesmo que
não aceitava muito essa questão da religião, da espiritualidade entrar no meio da ciência, né? Que tudo era explicado através dela. Todos os fenômenos, tudo era explicado através da ciência. Mas a gente sabe que chega um ponto que realmente ela não consegue explicar mais, né? Então, através disso, assim, a gente vê hoje, as pessoas que estudam a física quântica vão me entender, apesar que eu não sou uma grande estudiosa da filosofia, da ciência, da física quântica, né? Física quântica que chama. Mas, gente, se vocês digitarem lá no YouTube, lá, a física quântica, né? Tem várias palestras, várias mensagens, né? Explicando o que é a física quântica. A física quântica é uma comprovação de que uniu-se essa espiritualidade com a ciência. A física quântica, ela fala muito da energia, ela fala muito do fluido vital que a gente tem, né? Dessa energia que a gente capta, desse ímã que nós vamos buscando para a gente coisas boas ou ruins, nós vamos atraindo pessoas, vamos falar boas e ruins não, porque cada um está no estágio, então não existe isso pra gente, né? Mas assim, aqueles espíritos menos evoluídos, então dependendo da sua energia, você vai atraindo para você certos tipos de compromissos, de pessoas e tudo mais. Então a física quântica, ela é uma comprovação de que a ciência também já está começando a aceitar essa parte da espiritualidade, né? Isso é muito bom. E aqui, gente, ele fala, tem até uma passagenzinha aqui que é de Sócrates, que ele fala assim, aqui para frente, né, tá falando dessa revolução moral, que vai existir esse momento, né, esse momento geral. Isso aqui que eu acho, sabe, assim, que tá dentro do que a gente tá vivendo hoje, nesse pedacinho que ele fala aqui, quer ver? Ele fala assim, ó. Ele fala assim: um dia, uma revolução moral marcará uma nova era da humanidade. O Sócrates que falava isso, né? E aí, no Evangelho, vem um pedacinho pra gente falando assim, ó. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás e outras que conseguem se sobressair, né? Então, é realmente o que a gente está passando hoje. Ele fala aqui que o movimento é geral, mas nisso, como em tudo, há os que ficam retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza nesse momento, sob a ação dos espíritos. Então, gente, como coincidência não existe, né? E eu fui logo nessa parte aqui, eu já tinha estudado isso, eu tinha até montado essa palestra, né? E realmente ele fala aqui que é o movimento geral e aqueles que resistirem arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, né? E se quiserem resistir em vez de se entregarem. Então é exatamente isso que ele é um conforto aqui que ele está dando para nós, um alerta, porque na verdade o que a gente está vivendo hoje, né? Nossa intenção aqui não é falar da pandemia, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com o movimento que a gente está tendo hoje, né? A fase que a gente está passando hoje. Porque, na verdade, isso aí já estava escrito há muito tempo, né? Que a humanidade, ela ia ter que ter um avanço, ela ia ter que ter um empurrão
porque a gente estava vivendo uma sociedade adoecida, né? Então, esse momento agora é um momento da gente parar, para a gente refletir. Muitos aí deve ter refletido, né? Em como que vocês estavam lidando, né? Nós estávamos lidando com tudo, com trabalho, com compromissos. Nossa sociedade realmente estava adoecida. E como a gente teria que aprender, teria que dar vamos falar assim, teríamos que dar um salto, né? Então, esse salto, ele não ia ser, a gente aprende pelo amor e pela dor. Só que esse salto, né, que a gente teria que dar agora, ele, pelo amor, acho que no nível que a gente está, né, ele não iria acontecer. Então, teria que ser pela dor mesmo, né, pela dor, pelo sofrimento, mas a gente sabe que nós caminhamos para o mundo de regeneração. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações e nós caminhamos para o mundo de regeneração. E é interessante porque um estudo que eu fiz, né, há pouco tempo, nós falávamos sobre isso. A gente falava, eu tinha lido uma reportagem que falava o seguinte, que esse salto, esse acontecimento que iria ter, que ia chegar para a gente, que era uma parte do caminho para a gente chegar na regeneração, né, um pedaço dele, né, porque nós já estamos a caminho. Nós estamos a caminho há mais tempo, mas o processo é demorado. Só que no meu pensamento, eu achava que ia demorar mais. E nessa reportagem que eu li, isso antes da pandemia, nem tinha chegado a pandemia ainda não. Nessa reportagem que eu li, eu falava que não ia demorar tanto. Que ia ser uma coisa assim rápida, né? Ia acontecer e esse acontecimento não ia demorar a acontecer. E realmente não demorou, né? Tá aí, tá para todos nós. Quem quiser entender, entenda. Quem quiser não aceitar, que não aceite, né? Vai depender do nível de evolução de cada um de nós que estamos aqui para lidar com isso. A maneira como a gente está enxergando isso, né? E a maneira como a gente está se comportando diante da situação, que é realmente a maneira como a gente se comporta diante dos nossos sofrimentos, diante de nossos problemas, nossos desafios, né? A gente não vai mudar assim também de um dia para o outro, mas a intenção, né, da espiritualidade é essa, né? Inclusive, já teve relatos aí de relatos mesmo de espíritos, né, superiores aí que falaram pra gente, né, o tanto que principalmente no início, né, da pandemia, o tanto que estava mais fácil do trabalho do conjunto, né, dos amigos espirituais, dos mentores espirituais, a poluição estava menor. Então, o caminho, né, para a espiritualidade trabalhar estava acessível. Nós estávamos mais acessíveis, né, à espiritualidade. Então, agora tem os que acreditam e tem os que não acreditam, né? Isso daí vai de cada um, vai da maneira como, da aptidão de cada um, né? Do desenvolvimento, da evolução de cada um. Então vamos lá, voltando nos itens aqui para a gente poder ir comentando. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Então, uma completa a outra, né? Olha que interessante. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra.
Então, primeiro, né, gente, ele fala aqui dessas duas inteligências, né? Das duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Isso daí é muito interessante, porque mesmo fora aqui da ciência, não, de todo jeito tá dentro, né? Mas eu falo assim, a gente aprende dentro da doutrina espírita que existem dois tipos de inteligências, né? É a inteligência moral e a inteligência intelectual. E uma depende da outra. E o ideal era que as duas andassem juntas, como se fosse o par de asas de um passarinho. Mas a gente sabe que as coisas não acontecem assim, dessa forma. Cada um de nós tem uma evolução diferente e cada um de nós desenvolve essas duas asas de uma maneira diferente, né? Então, a inteligência intelectual é aquela que é mais fácil da gente absorver. Mais fácil por quê? Aqui nós estamos estudando o Espiritismo, a aliança entre a religião e a ciência. Se eu pego o livro aqui, vou lendo parágrafo por parágrafo, né? E vou lendo com calma, às vezes precisar de um dicionário, eu vou ler e recorro ao dicionário para saber o significado das palavras. É mais fácil de eu absorver, certo? Mas a questão moral, ela já vem como, para nós, hoje, ela vem às vezes como um segundo plano, que é a hora que eu vou tirar do papel para exercitar, né? É a parte técnica, é a parte da ação mesmo do negócio. Então, eu tô aqui, aliança da ciência e da religião, tal. Então, eu aprendo que é isso, que é aquilo, e aí quando que eu vou aprender a fazer? Aí isso pode levar um tempo. Então, essas são as duas inteligências, tá vendo? Da moral e da intelectual. E tem pessoas que têm a inteligência intelectual, por exemplo, totalmente elevada e a moral nem tanto. Existe o contrário também, mas assim, na maioria das vezes é a inteligência intelectual desenvolvida e a inteligência moral menos desenvolvidas. Mas a gente encontra os dois, a gente encontra das duas maneiras, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quem pode falar, por exemplo, que o Hitler era um cara burro? Não era. Totalmente inteligente. Só que o que ele fez com a inteligência intelectual dele, né? Com o intelecto elevado que ele tinha? Ele teve um direcionamento que não foi o mais feliz, vamos falar assim. Então, essa inteligência intelectual, com essa inteligência intelectual, o indivíduo pode fazer escolhas que não são muito legais, né? Não são escolhas que estão dentro do que a gente aprendeu com Jesus, que está dentro do Evangelho. A escolha, você faz um direcionamento, mas um direcionamento, entre aspas, para o mal, né? Então acontece isso. E acontece o contrário também. Aquelas pessoas, às vezes, que têm a inteligência moral, às vezes, alta, grande, desenvolvida, e você vai conversar, aí às vezes a pessoa fala assim... Às vezes você fala assim, você estudou até que série? Aí fala assim, fiz até 4º ano de idade, antigamente, né? Se fazia até o 4º ano, era um grau, assim, mais elevadozinho, né? Então, às vezes ela fala, não, eu fiz até o 4º ano, né? E você vê que a inteligência moral dela é bem desenvolvida. Então, existe também. A gente encontra... casos assim também, né? Então, o que ele fala aqui? Que uma vai depender da outra, né? A parte material, a inteligência intelectual e a inteligência moral.
E aí ele fala das leis, mas aquela e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Por exemplo, quando a questão das leis, quando Jesus esteve aqui, já existia a lei mosaica, né? Já existia a lei de Moisés. A lei de Moisés era uma lei de olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, né? Assim? Era uma lei dos homens, uma lei mutável, né? Ela, às vezes, mudava. Agora, quando Jesus chegou com a lei dele, era com a lei do amor, ele não destruiu a lei que já tinha. Já existia a lei de Moisés, né? E ele veio e não destruiu aquela lei que já estava pronta. Ele veio e só completou a lei de Moisés, né? Então está falando aqui das leis e realmente ele não destruiu aquilo que já estava pronto, né? Que era a lei de Moisés. Ele veio e acrescentou naquela lei, né? Então ele continua assim. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prendem-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte e de outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Então, ele fala aqui desse exclusivismo, né? Muitas vezes a gente fica agarrado nisso, né? Nessa parte do exclusivismo. Ao invés de estar sempre um ajudando o outro, a gente acaba criando guerras, né? Criando guerras como? Em relação à religião, por exemplo, existem várias religiões, né? Mas, graças a Deus, a gente caminha para unir, né, essas religiões. Unificação. A gente caminha para uma unificação das religiões. Porque, no final das contas, são ideias diferentes, às vezes, mas que caminham para uma mesma direção, certo? Então, essa questão do exclusivismo aqui, né, que gera intolerância e a incredulidade. Isso nós estamos vivendo hoje. Nós separamos muito nós mesmos. Em relação à religião, por exemplo, fulano é evangélico, ciclano é católico, fulano é espírita. Então, nós separamos muitas coisas e assim a gente fica mais fraco. Nós não devíamos separar tanto, a gente devia se unir mais para a gente conseguir as coisas que a gente acha que seria legal, né, para nós, humanos. Então, ao invés da gente se unir para conseguir, por exemplo, sei lá, um direito, às vezes, que é nosso, o que a gente faz? A gente se separa, um fica de esquerda, outro fica de direita, o outro fica não sei da onde, e nós ficamos fracos, porque nós nos dividimos. Então, é isso que está provando aqui pra gente, ó. Enquanto a religião e a ciência não se uniu, não vamos falar que se uniu completamente não, né? Mas está a caminho. Enquanto isso não acontecer, nós ainda sofreremos muito, porque a gente sabe que uma depende da outra. A gente sabe a importância que tem a religião e a gente sabe a importância que tem a ciência, né? Na doutrina espírita a gente ainda tem a filosofia ainda, que também faz parte da ciência, que é o tripé que eu falei. Então, a gente saber aproveitar também, né? Saber aproveitar aquilo que chega pra gente, a gente não ter preconceitos. De tudo, de religião. Nós temos, às vezes, muito preconceitos e por isso a gente vai dividindo as pessoas, né? Fulano é de esquerda, ciclano é de direita, fulano torce pro Cruzeiro, o outro torce pro Atlético, fulano é dessa religião, o fulano é da outra religião. E no final das contas a gente está num caminho só, uns mais para frente, outros mais atrás, outros do nosso lado, mas a gente está caminhando. Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? E aqui nós estamos praticamente num caminho só,
né? Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão em mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Então, gente, olha para você ver. Primeiro ele fala, né, que os tempos são chegados em que esse véu, às vezes que a gente carrega, às vezes a vida inteira, na frente dos nossos olhos, ele está sendo desvendado. Só que tem um porém. Para aqueles também que têm a maturidade para poder entender certas coisas. Por exemplo, tem pessoas que não são todos nós que estamos preparados, por exemplo, para essa retirada total desse véu, certo? Então, na doutrina espírita, ela é uma doutrina consoladora e ela, na medida que você vai estudando, que você vai entendendo as coisas, ela realmente arranca esse véu que a gente tem nos nossos olhos, que a gente vive com isso há muitos anos, das crenças, do que foi passado pra gente, do que é certo e o que é errado, dos castigos, né, das culpas, eu sou pecadora. Então, o que acontece? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, esse véu ele é arrancado, ele é rasgado, ele é tirado assim completamente das nossas visões. Só que nem todo mundo está preparado para isso. Então é outra coisa que às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque trazendo, né, para os nossos tempos de hoje, eu vejo pessoas às vezes convidando, né, tipo assim, nossa, você tem que ir porque eu fui lá é muito bom, lá isso, aquilo. Nem todos, às vezes, estão preparados para escutar, para sair, né, de todas essas crenças, de tudo que foi passado para a gente. Então, nem todos estão preparados ainda. Então, a gente tem que ter um certo cuidado também, porque às vezes o outro está lá quietinho, lá na igreja católica, e a gente começa. Porque a minha religião é melhor, né? E a gente vai falando assim, né? E de novo, a gente achando que a nossa religião é melhor, né? Então, gente, hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, né? E quem que puder depois dar uma lida, falando, né, aqui no finalzinho ele fala das consequências dessa revolução, que é uma revolução moral mesmo que a gente está desenvolvendo hoje, né, no nosso íntimo, a oportunidade que a gente está tendo da mudança. Estamos sendo chamados para mudança, né? Estamos sendo seriamente chamados para mudança. Então, aqueles que realmente se propõem a mudar, que a gente consiga voltar disso tudo, né? A gente fala muito assim, não, tô doido para que volte normal rapidinho. Mas que normal é esse, né? É o normal que era mesmo normal de antigamente? Não vai fazer sentido. Então, que a gente possa acalmar os nossos corações, nos tranquilizar, procurar nos entender mais, né? Esse tempinho que a gente está tendo em casa, procurar nos entender mais para a gente voltar ativa diferentes. Se for para a gente voltar da mesma forma que a gente estava, vai dar errado de novo, né? Então, que a gente possa nos entender, conhecer a nós mesmos, para a gente voltar mais felizes, mais tranquilos e para uma sociedade menos adoecida, né? Agradeço, gratidão pela paciência de vocês, espero ter colaborado um pouquinho aí
com esse estudo, né? Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe.